Sejam bem-vindos à primeira sessão do ciclo de episódios de podcast do nosso projeto Edagogia. A sessão de hoje é intitulada O impacto da educação não formal e artística na saúde mental dos jovens. Mas antes de prosseguirmos, gostaríamos de agradecer em primeiro lugar à Federação Regional das Associações Juvenis do Alentejo pelo apoio prestado a esta iniciativa e também pela cedência do espaço na sua sede, onde estamos neste momento. Gostaria, antes de avançarmos também para as perguntas, que apresentar aqui as nossas convidadas especiais de hoje, que é a Sandra Abelha, presidente da Associação Libermente, e Inês Abelha, também membro da Associação Libermente. Antes de darmos início, gostaria primeiro que cada uma falasse um pouco de si, para ficarmos a conhecer melhor as nossas convidadas especiais. Olá, como o Pedro apresentou muito bem, eu sou a Sandra Abelha, sou neste momento a presidente da Associação Libermente. O meu percurso sempre foi muito na área da educação não formal, de investigação e na área dos jogos pedagógicos e sempre muito ligado à questão das artes e da saúde mental. Eu, há pouco tempo tirei o curso de apoio psicossocial, mas a minha formação de base é de património cultural e história da arte. Sempre me fascinou muito esta área e decidi, já há alguns anos, começar a fazer cursos e formações nesta área, tanto de tirar formações na área da saúde mental, workshops na área da educação não formal e dos jogos pedagógicos. Também sou instrutora Kula, que é basicamente um jogo de cartas que ajuda crianças e famílias a cooperarem entre si através de jogos. E desde o ano passado que sou a presidente da associação, que é uma associação que intervém no Alentejo, especialmente em Évora e em Beja, especialmente em Beja, que é onde temos a nossa sede em Cuba, mas agora há cerca de 2 anos, 3, começámos a vir para Évora, porque inicialmente éramos uma associação de Évora. Claro que isto, como já somos uma associação com 11 anos, tivemos o nosso caminho, a nossa evolução, e agora voltámos às raízes, como é normal. Somos uma equipa multidisciplinar na área das artes, na área da saúde mental, na área da história e da cultura, porque é mesmo este o objetivo da associação, que é promover a saúde mental através de jogos e arte. E temos aqui a nossa colaboradora também. Eu sou a Inês, entrei para a Libermente muito para ajudar a minha irmã em fazer cartazes e publicações. Eu sou licenciada em Artes Plásticas e Multimédia. A minha vertente é mais para multimédia, é por isso que ela também me pegou em mim para ajudar mais nesta área. E recentemente tenho andado a dinamizar alguns podcasts também e falámos também já deste tema. Acho que foi por isso que convidaste. Sim, é de referenciar que o trabalho da Associação Libermente tem sido bastante importante também para a comunidade, especialmente no que toca à saúde mental nos jovens, tanto através de dinâmicas ligadas às artes ou através de jogos pedagógicos, como as nossas convidadas acabaram também de referenciar. E isto foi portanto o motivo principal pelo qual convidámos as mesmas para o episódio 2. Passo então à primeira pergunta do episódio 2. Qual a importância das artes na saúde mental dos jovens? Podemos começar pela Sandra, que irá responder, seguido depois da Inês. Esta pergunta é muito... Primeiro de tudo, que eu esqueci de dizer obrigada por nos teres convidado, como é óbvio. Sim. Eu esqueci-me de convém dizer. Eu, para te responder a esta pergunta, tenho que te fazer um bocadinho um enquadramento da situação que temos de saúde mental em Portugal, principalmente aqui no Alentejo. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas na ausência de uma doença ou de uma enfermidade. Desculpem lá que isto às vezes custa. É a filosofia e é o cansaço. E como podemos ver, a saúde é algo que passa por tudo, tanto por doenças físicas como por doenças que não se veem, E a doença mental neste momento está... E uma das coisas que a pandemia nos trouxe de bom, isto passando... A pandemia nunca traz nada de bom, mas trouxe a questão de se falar mais da saúde mental. E a partir da pandemia a gente começou a perceber o que é que a saúde mental era importante.
eu vou-te agora fazer aqui um enquadramento só para te explicar e depois mais à frente vocês vão perceber porque é que eu estou a fazer este enquadramento, que é, Portugal tem 308 municípios, temos no total 278 no continental, 19 na região autónoma, 11 na região autónoma da Madeira, 19 na dos Açores, pronto. Évora tem 12 freguesias, temos cerca de 53.591 habitantes. Já o Alentejo tem 58 municípios e temos cerca de 704.000 e troca de passos de habitantes. E isto é importante porquê? Porque eu antes de ir para aqui fiz uma pesquisa, né? A gente já sabia mais ou menos os dados, mas para conseguirmos enquadrar a gente precisa mesmo de dados concretos. E recentes. E recentes, sim. E recentemente, numa das entrevistas que eu estava a ler, principalmente do Instituto Nacional de Estatísticas, que lançou o estudo mais recente que a gente tem em 2017, mas a gente sabe que a partir deste 2017 para cá, principalmente depois da pandemia, os casos de saúde mental têm vindo a aumentar em Portugal. E que registram que na região alentejana há cerca de 54,2 mortes por suicídio por 100.000 habitantes, contra 22,4% no restante território nacional, ou seja, o nosso nível de taxa de suicídios é muito superior ao nacional. E isto quando a gente passa para a parte que é o que nos interessa, porque nós somos uma associação juvenil, ainda se torna muito mais complicado, porque nós estamos a ver no Alentejo, e isto é um artigo do Público, que fala que a depressão aumenta nos adolescentes e afeta 42% dos jovens. Agora imaginem, isto é a média de sintomatologia depressiva em Portugal. Agora imaginem no Alentejo, que é uma zona do interior, e não estamos só a falar de Évora, estamos a falar de 5 zonas, né? Alto Alentejo, Baixo Alentejo, etc. Em que há um desemprego enorme, a falta de oportunidades também não vem ajudar, existe em algumas zonas algum isolamento e depois a falta de falar dos temas também começa a afetar, porque as pessoas ainda parece que nestas regiões, principalmente nas mais isoladas, têm alguma vergonha de falar da saúde mental e pelo que estão a pensar e pelo que estão a sentir. E agora vamos entrando aqui um bocadinho no que é a importância das artes na saúde mental, é mesmo isto, é nós conseguirmos, através das artes, através de qualquer tipo de artes, pode ser pictórica, pode ser escultórica, pode ser música, pode ser as visuais, o que vocês possam imaginar, a gente pegar um pouco nas questões da criatividade e da imaginação e fazer as pessoas abrirem-se, principalmente jovens. A gente aqui na associação trata muito com adolescentes e jovens adultos. Claro que depois a intervenção que nós temos tem que ser adaptada conforme o grupo-alvo, mas o que a gente percebe é que as artes nos têm ajudado imenso, porque torna os jovens, os participantes muito mais abertos, muito mais curiosos, criativos, começam a ter uma preocupação e um sentimento de pertença para envolvente. E há outra coisa que pouco se fala, que é as artes também permitem que os jovens se descubram a si mesmo e que percebam não só o seu meio ambiente, e quando falamos meio ambiente não é só natureza, não é? O meio ambiente é famílias, os grupos sociais, os grupos profissionais, o que seja, e tornamos-os muito mais empáticos pelo outro, porque eles começam a ver que não são os únicos que estão a passar por aquele processo ou por aquele sentimento. E por isso é que as artes são muito importantes na saúde mental, porque permitem chegar onde outro tipo de áreas não consegue chegar. Isto é a minha opinião. Uhum. E pegando um bocado no crescimento da depressão, com isto também se vê a aumentar o crescimento de comprimidos, o uso de ansiolíticos, porque uma das maneiras para combater isto, que eu acho que é um bocado mau, é... Até está aqui, média de 28.000 embalagens de antidepressivos vendidos por dia para jovens. Há outras maneiras de combater isto, tanto a ter mais psicólogos, o que também anda em queda, porque médicos de psicologia e médicos qualquer estão a cair a pique, a medicina está cada vez a ir mais para fora, e isso vê-se o crescimento da saúde mental, vê-se
problemas de saúde mental e tudo mais. E talvez se houvesse mais associações ou outras atividades mais acessíveis a jovens, talvez não tivéssemos este crescimento de saúde mental, de casos de saúde mental e de suicídio jovem. Porque, até a meu ver, eu tenho 23 anos, eu em casa, eu ainda não tive o meu primeiro emprego. Talvez tenho experiência de emprego, porque fiz algumas coisas, mas não é concreto. E eu às vezes vejo-me fechada em casa e é horrível. Vejo a minha saúde mental a cair cada vez mais. E acho que em Évora, principalmente, não há nada que possa fazer que seja acessível. As únicas coisas que eu posso fazer talvez seja aqui na associação, ou na tua associação até, ou noutra associação qualquer que dinamize alguma coisa de saúde mental. Aí é que eu consigo sair de casa ou fazer alguma coisa. Por de resto, sei lá, uma das coisas que também faz bem, não só arte, é a educação física ao ar livre, ginásio ao ar livre, ginásios até acessíveis para pessoas de rendimento mais baixo, porque é sabido que a educação física também diminui casos de depressão. E eu sei que eu tive uma professora no secundário também que dava aulas de pintura a mais velhos, isto um bocado a sair de jovens. Também temos a Universidade Sénior, que dá aulas de pintura. Sei lá, se alguma vez houver capacidade disso, também podemos cá fazer aulas de pintura. Temos uma associação que é fantástica na área, mas não é juvenil, que é a Meta Alentejo, e tem sede em Évora. E essas é para todas? Sim, é para todos os públicos, e deixo aqui a publicidade, ou queira o que chamar, porque é realmente uma associação que funciona, é fantástica. A presidente é a Teresa Reis e tem feito um papel fantástico, e nós quando eu ia deixar isto para o fim porque temos uma pergunta em relação a isso e depois mais à frente está falo. Tudo bem. Mas pegando aqui no que ela estava a dizer, aqui um pouco da saúde mental, também temos que perceber que, por exemplo, para cada 40 mil utentes nós temos um psicólogo. A recomendação é para 5 mil utentes. Está a ver que está um balanço muito... Nós aqui no Alentejo é muito complicado nós termos acesso a uma consulta no Sistema Nacional de Saúde de um psicólogo. Para não falar os estigmas que ainda existem. Sim. Às vezes por pessoas, talvez médicos, ou até mesmo pelos utentes, é um bocado de discrepância. E o que é que ajuda aqui esta área? Poderá ser as próprias escolas, poderá ser as próprias creches, poderá ser as associações como nós, que comecem a desenvolver muito mais atividades na área das artes e da cultura, porque ajuda. Isto não é uma utopia. Quando no fim de cada das atividades, ou no fim do ano, num projeto, nós vamos ver que impacto nós tivemos nos participantes e na população, e nós começamos a ver que funciona através dos formulários, dos questionários. Agora, é um trabalho que tem que ser feito. Não pode parar, não pode ser pontual, como muitas vezes acontece. A gente não pode pensar assim, vou fazer uma atividade de pintura, ou vou fazer uma atividade de música e chega. Não, é uma coisa que tem que ser regular. Contínua e que... E tenha a sua continuação, sim. Exato, e o que a gente vê muito é algumas associações, e bem, porque isto tem que ser devagar, e mesmo sejam pontuais, as atividades têm que acontecer. Mas não podemos pensar que chega, e não podemos pensar que hoje vou fazer esta atividade porque é financiada, e depois amanhã já não a faço. Não, nem que apareça só uma pessoa, nem que apareça só a tua equipa, faz a atividade da mesma, porque mesmo não estejas a ajudar a população, estás a ajudar a tua própria equipa. E a gente às vezes tem que começar por dentro para ajudar para fora. Então, no fundo, o que notamos aqui que tem uma importância acrescida até bastante, e o papel dos agentes que promovem as atividades artísticas para a saúde mental dos jovens, e não só, realmente é uma coisa aqui muito importante. Entretanto, até denota-se então que seria necessário maior crescimento, um incremento de atividades desta tipologia para dar resposta precisamente a essa necessidade social que aqui identificamos. Mas sabes o que é mais engraçado? É que eu acho que elas existem. Só que falta de informação. Falta de informação, e as próprias associações não sabem ou esquecem-se. Às vezes também pode acontecer.
ou ainda não perceberam, que às vezes algumas atividades que fazem, por exemplo, teatro ou de música ou de artes performativas, estão a ajudar a saúde mental das pessoas que vão, mesmo que seja indiretamente. E eu acho que às vezes é bom que nós comecemos a tomar essas consciências. Acho que qualquer tipo de educação artística que Ajuda. sai fora do comum ajuda bastante em termos de saúde mental, porque se fores perguntar a uma criança qualquer quais é que são as aulas que eles gostam mais, se calhar uns vão dizer educação física, os outros vão dizer EVT ou EV, até TIC, não sei se ainda há aulas de TIC, que é as tecnologias. Realmente. É sempre aulas que saem fora do comum. Sim. E realmente o que é interessante, não estava aqui previsto, mas é um tema interessante também por pegar, é precisamente a questão da educação nas escolas e o impacto que tem na saúde mental. Sim. Posso aproveitar exatamente agora esta dica juntamente com a questão das associações, outros agentes e tudo, para perguntar então quais são os impactos, já falámos um pouco do assunto, mas quais são então os impactos da educação não formal e artística na saúde mental dos jovens. Estivemos aqui a falar então das atividades, já estivemos a falar de exemplos que vamos desenvolver também mais a seguir, mas neste caso que impactos diretos é que nas vossas opiniões estas atividades têm diretamente sobre o jovem. E já agora até posso sugerir, já que também tocaram no assunto e bem, de envolver a questão da educação nas escolas a complementar às respostas também que vão dar. Sim. Queres começar? De todos aqui, acho que o melhor para responder a esta própria pergunta és tu. Porque és tu e a tua equipa que vão às escolas das crianças fazer esses tipos de atividades. Claro que também depende das idades. Estamos aqui a falar por exemplo, temos conhecimento que a Associação Libermente chegou, por exemplo, também a ir aos cursos profissionais. Abrange que faixas etárias? Adolescentes. Então, pegando nisso, qual foi, por exemplo, os impactos que as atividades que realizaram tiveram nos jovens e as potencialidades que teriam para outros jovens também fossem replicadas por outros agentes e com maior frequência e com continuidade. A Associação Libermente, a gente chama a Libermente, é para os amigos. Nós vamos às escolas, é verdade, também fazemos este tipo de atividades para jovens adultos, né? Tanto adultos, para jovens adultos até aos 30, 31 mais ou menos. Nas escolas, que é o que tu me perguntaste, que é a gente, através de um projeto do Corpo Europeu de Solidariedade que se chamava Educar as emoções para a inclusão social. Peço desculpa, isto são muitos projetos. Nós conseguimos duas parcerias, a EPRAL, que é a Escola Profissional da Região do Alentejo. É uma das. Estava a dizer, era a sigla. E depois fomos também para o IFP, para a turma de beleza, cuidados, beleza. Olha, peço desculpa se eu estou a dizer o nome errado, mas foi espetacular, a gente adorou. Os públicos eram completamente diferentes, né? Eram completamente distintos, até mesmo... Não eram só adolescentes? Não, a maior parte era adolescentes, só havia lá uma moça que já tinha 19 anos, mas é adolescente na mesma. É jovem. E nós vimos respostas distintas. Porque a turma, uma das turmas apresentava algumas condições específicas e a outra também, questão de comportamental. O que a gente viu numa das turmas foi que, inicialmente havia aquela resistência do género: tu trazem-me para aqui jogos, trazem-me para aqui arte, agora estão-me a pedir para fazer origamis, isto é o quê? Estão-me a pedir para fazer teatro comunitário. Não, isto aqui não está a resultar. Foi muito giro. Ao longo das sessões nós percebemos que havia aquela resistência ali nas primeiras duas aulas, nas primeiras duas sessões, e depois abriram-se completamente, principalmente nas atividades que tinham que fazer desenhos, ou seja, a gente pedia para eles dizerem o que sentiam naquele dia, ou o que é que sentiram naquela semana, porque as aulas eram às quintas, e nós percebemos que muitos conseguiram, quando era esse tipo de atividades, largavam ali tudo o negativo daquela semana. E ao fim da sessão já todos comunicavam uns com os outros, e estamos a falar de uma turma que se calhar era capaz de entrar na sala e não se estarem a falar ou estarem brigados uns com os outros.
E isso para nós foi algo que foi muitíssimo positivo, porque conseguimos perceber que estávamos a fazer o nosso trabalho. E depois também, no fim, a reação que tiveram, e até depois recebemos algumas mensagens no e-mail e por Facebook a dizer que deviam voltar e estavam a fazer um bom trabalho, isso é fantástico, não é? Porque a gente só começa a perceber o impacto que faz, às vezes nem é logo, é só ao fim do mês, ao fim de 2 meses, às vezes leva 2 ou 3 anos do impacto. Quando as pessoas têm saudades. Assim, vocês deviam voltar e tal. E o que é que a gente percebeu nas escolas? Eu vou chamar estabelecimentos de ensino a um e a outro, apesar de serem diferentes e não é mais formativo, mas pronto. E de inserção. Portanto, agentes educativos. Agentes educativos, sim. Porque ao fim e ao cabo o IFP também tem esse objetivo. Começaram a sentir-se muito mais satisfeitos consigo mesmo porque estavam a perceber o que é que era o objetivo. Isso é logo a principal preocupação, é que quando tu levas este tipo de atividades para uma turma que à partida tu já sabes vai haver uma resistência e eles conseguem ao fim da sessão ou ao fim das sessões todas dizer-te assim, estou melhor comigo mesmo, já consegui perceber porque é que eu tenho este comportamento negativo, agora vou tentar melhorá-lo. Começaram a ter uma maior interação social, começaram a ter um maior prazer de ir para aquelas aulas, apesar de depois, claro que há sempre o aluno que não gostou mesmo e a gente tem que aceitar que não gostou, porque nós somos todos diferentes, não é? Começaram também, através dos seus tempos livres, começaram a perceber que se calhar em vez de irem, sair todas as noites, se calhar aproveitavam aquele tempo para estar a fazer alguma coisa que eles realmente tivessem prazer e gostassem de fazer. Começaram a ser mais para eles próprios. Exato. Para mostrar aos outros. Exatamente. Começou a existir uma estimulação cognitiva, ou seja, começaram a pensar melhor as matérias, porque a gente não vai lá só dar atividades de artes, não é? A gente vamos lá debater temas atuais e debater temas que eles gostem. Depois, através das artes, eles têm que representar um dito tema, o que também implica eles falarem entre si. Depois houve, no fim disto tudo, nós quando retiramos e fazemos os inquéritos de diagnóstico e os inquéritos de avaliação e etc., mesmo a própria turma, estes questionários, estes inquéritos não são feitos de forma tradicional, porque estamos a falar de adolescentes, tu lhe vais apresentar um inquérito cheio de perguntas, eles é 5 a tudo, só para não ter que estar a ler. Tu pedes então nesta pergunta ou nesta sessão desenhem-me ou façam um poema sobre o que é que acharam. E eles vão desenhar ou vão escrever uma palavra ou um desenho sobre aquilo. Nesta atividade e nesta sessão, o que é que vocês acharam? Muito bom, porque isto vai fazer com que eles falem entre si, vão desenvolver as suas competências cognitivas, as suas competências criativas e vai ser muito mais prazeroso para eles. Eles vão ter prazer em estar a fazer aquilo do que estar deixa-me lá ler, isto é 5. Não resulta. E depois nós, como técnicos, é que temos que perceber como é que a gente vai avaliar aquilo que eles nos disseram. Ao fim, foi positivo. Obviamente tivemos coisas para melhorar, que há ali coisas que a gente já percebeu que não pode fazer com adolescentes. Por exemplo, o jogo Kula, nós tentámos inseri-lo ali como um jogo adaptado para todos, mas não é. Aquilo é mais um jogo para crianças e a gente percebeu isso e conseguimos adaptar esse jogo para faixas etárias mais velhas, o que é fantástico. E também faz parte mesmo a gente receber feedback de ideias construtivas para a gente melhorar. Mas foi isso, e no fim nós conseguimos perceber, nós temos imensos projetos nas áreas da intervenção social, da intervenção comunitária, de apoio a migrantes, apoio a estudantes, principalmente na área da saúde mental e do apoio psicossocial, etc. Conseguimos perceber que aqui as escolas têm um ponto essencial na educação dos alunos. E aqui vou buscar um bocadinho Montessori e adoro falar desta pedagogia italiana. Montessori acreditava, e ela é quem começou a dar aqui um impulso da educação. Acreditava que o ensino devia de ser adaptado à criança e não a criança ao ensino. E a gente de facto acredita mesmo nisto, mas não é só a criança, é tudo. Porque é que a gente está de obrigar um adolescente, uma criança, a seguir aqueles caminhos só porque é a educação tradicional, mas porquê? A gente como sociedade, a gente como profissionais da área, a gente devia ter
devíamos ter uma oferta diferente para as circunstâncias de cada criança. Por isso é que eu gosto cada vez mais dos cursos tecnológicos. Isto é a minha opinião, atenção, eu fui para a universidade e segui tudo tradicional porque os cursos tecnológicos tentam oferecer uma oportunidade que o ensino regular não está. E chamam escolas do futuro. Há até quem as apela assim. Não sei quem. E acho que até é uma das melhores coisas das escolas, porque chegas a uma parte que vais ter experiência, vais mesmo trabalhar. E acho que esse tipo de ensino é bem melhor do que chegares a uma universidade e começares a fazer trabalhos e depois tu chegas ao fim e é tudo assim, igual. Não tens experiência de trabalho, não tens nada. Depois sais da universidade e vais fazer o quê? Vais procurar um trabalho. Não tens experiência e eles já querem uma pessoa com experiência. Não. E que é tudo muito racional. Pois. O problema é esse, é que nós temos, por exemplo, eu já não lembro quem é que dizia isto, mas eu ouvi agora há pouco tempo numa entrevista, e peço desculpa se alguém souber que deixe nos comentários, a sério, que dizia, eu prefiro, como é que era? Eu prefiro alguém que tenha muita inteligência emocional a alguém que seja super racional, como trabalhadora. E eu concordo meio. E acho que devemos ter os dois, porque às vezes o muito emocional depois também não resulta. Mas é verdade, nós estamos a apostar que as nossas crianças têm que ser todas racionais e têm que ter todas ali um livro na cabeça e aquilo vai correr tudo bem. Até depois onde é que fica a interação social? Onde é que fica a interação com os amigos? Onde fica a parte emocional, os valores humanos e tudo o resto, sim. E aqui a educação não formal, principalmente os jogos pedagógicos, fazem um grande papel e acho que os professores, e principalmente a partir das creches, isto é uma coisa que tem que começar nas creches, no ensino primário, porque se começarem a utilizar jogos pedagógicos, as artes, como complemento à educação formal, vão começar a haver mudanças positivas nos jovens. Nem precisa de ser uma mudança muito grande. Agora, lá está, era o que ainda estava a falar ao início. Para isso tinha que se reformular o ensino todo. E para isso tinha que se arranjar mais profissionais que não há, por causa das questões que nós temos visto hoje em dia, não é? E nem sequer vou entrar por aí, porque não me cabe nisso. E já agora aproveito e também vou passar também a palavra a Inês, por causa de uma questão que também vou agora apresentar. Mas antes disso também em primeira mão devo dizer que também já participei precisamente nas iniciativas da Libermente na questão de workshops que deram precisamente com a utilização e recorreram a jogos pedagógicos e também às artes, precisamente na questão da saúde mental. Posso dizer o meu testemunho, pelo menos também em primeira mão, que através do jogo que a Sandra há pouco também referiu, foi possível até para os participantes e até mesmo para mim expressarmos também os nossos sentimentos, emoções e outras coisas que às vezes temos guardadas e que às vezes parece que é um bocadinho tabu falar à frente dos outros, e de facto esses workshops marcaram de algumas formas, especialmente na parte de libertar cá para fora, de expressar aquilo que vai também na alma, por assim dizer, e na mente. Também vi que, pronto, às vezes há pessoas que pronto, até se chega-se mesmo a ter momentos mais emotivos, de facto, de conseguir esse momento de libertação e de alívio. Vi isso a acontecer precisamente também com os outros participantes. E posso agora perguntar também precisamente à Inês, como também promotora e participante nesse workshop, precisamente também a sua opinião e também os trabalhos que a Inês tem desenvolvido na Libermente, precisamente também na questão da saúde mental dos jovens. Eu tenho participado em quase tudo que a Libermente faz. Acho que não há sim. E acho que aliás, tenho a certeza, não acho. Eu e o outro rapaz que faz parte da associação, que é o Guilherme Caldeira, dinamizámos um workshop de animação e veio muita gente. Não era o intuito do workshop, não era sais daí agora, sabes, animação. Era meio do verão, aliás, meio do verão não, estava a acabar a universidade, início de verão, ainda havia muitos
estudantes da universidade. E eu chego lá, o que é que me paro? Estavam dois colegas, jovens que nós tínhamos tido na universidade. Era um que era do nosso antigo segundo e uma que era do nosso primeiro, quando nós saímos. E eles sabiam aquilo que eu estava a falar. Aliás, eu tive aulas de animação com eles. E eles foram na mesma, só mesmo para sair de casa. E acho que isso é uma das coisas mais importantes. Eu meti-os a cortar papel e a fazer não me lembro o nome daquilo. Uns trás um zoomtrópio, sim. Sim. Enquanto o Gui mostrou mais o Dragon Frame e animação frame a frame. Detalhes. Sim. Mas o interessante é que tivemos ali um dia, muitas pessoas já sabiam o que era, e tivemos a falar, olha, do que é que fizeste, ainda te vejo há tanto tempo. Tivemos ali a partilhar coisas, porque às vezes é isso que interessa. Tu vais eu acho que passei algumas coisas, pelo menos ela sabia quase nada. Dos meus tempos áureos de artes ainda não lembro. Também teve lá... Eu sou mais das literaturas, portanto. Também teve lá outras pessoas, né? Teve lá o Armando, que me lembro. E o Armando também não sabia muito de animação. E eu ensinei coisas e mostrei... Tínhamos casa cheia nesse dia. Sim. Por acaso tínhamos. E os outros dois meus antigos colegas partilharam coisas que eles estavam a fazer e tudo. Um deles até fez um coisa de fã da animação, fan-made. Ou fan-art. Sim, Fan-art. de uma música, videoclipe, tivemos a partilhar coisas. Ele falou como fez, o que pensou para fazer aquilo. Tipo, são essas coisas que faz com que... São estas surpresas, porque não é só ensinar uma coisa, é a partilha dessa coisa e juntarmos as duas. Também uma das mais antigas que tivemos foi inteligência emocional no trabalho, ou que tivemos também como o que fazer numa entrevista de emprego, como nos vestir, as cores usares, a psicologia da cor. Exato. Sim, foi interessante. Também nos ensinou a mandar currículos, o que também é muito importante, e tivemos a partilhar a dinâmica do que sentimos e também as frustrações que temos quando mandamos currículos. Tivemos ali a partilhar um bocadinho de tudo e não foi só tu pensas que vais chegar lá e vais aprender e é bem chato e tive que sair de casa das 9 até... Nós metemos até às 6, mas normalmente acaba sempre mais cedo. Já a saber se quiserem partilhar. Sim. Mas ficamos lá e aprendemos o que é e a seguir falamos do que é que o nosso currículo tem uma coisa em particular, epá, isto é bué chato, nunca ninguém me responde a nada, não é só. E uma daquelas que tu também participaste, e acho que muita gente da tua equipa participou, foi o que fizemos o jogo do Kula. Sim. E o Kula puxa-me mesmo por ti, tu às vezes foi estás-te a dos desbocar momentos toda. mais impactantes até para mim. Foi a importância dos jogos pedagógicos. Sim. E tu sai-te tudo. Tu perdes porque vês as outras pessoas a serem emocionais e tu Isso eu confirmo. a ser emocional também. Eu também senti isso. Uma das pessoas Até que mais mesmo nós marcou- que estamos ali, não podemos demonstrar assim muitas emoções, porque estamos ali a gerir a atividade, estava a ser complicado nesse dia. Nesses dias, porque a gente fez imensas atividades depois dessa. Uma das pessoas que mais me marcou nesse jogo, por acaso, foi a Abigail, que é uma das pessoas do teu grupo. Ela marcou-me bué quando começou a falar. Já nem me lembro o que ela disse, eu só me lembro que ela me impactou. E mesmo se ela se me lembrasse, né, tivessem lá, já sabem, querem ouvir coisas, vão. Sim, porque isto a gente preza muito pelo anonimato e pela... Eu só me ensinei a Abigail porque ela é da equipa e não sei. Sim, e ela teve um parecer, nós até inclusive chegámos a falar posterior a seguir ao workshop e dos impactos, até era o tema da pergunta, realmente o impacto que teve em nós, porque de facto teve até agora as experiências, os testemunhos que estávamos a dar, está precisamente a falar desse impactos que tiveram em nós. Pronto, e agora aproveito também para referir, já temos estado a falar de vários exemplos vamos da Meta Alentejo, temos estado a falar do trabalho e das iniciativas da Limermente também na área. Gostava também que pudessem falar um pouco mais de que outros exemplos, que outros trabalhos e que outras entidades ou profissionais têm feito trabalhos na área deste tipo também aqui precisamente em Évora, que vocês as duas também tenham conhecimento.
Tens o Instituto Cultural de Évora, que também faz atividades culturais direcionadas para a promoção da saúde mental. Uhum. A gente tem que, então, também temos Focadas que puxar... na cultura. E... Claro, também é importante. Temos a própria Associação Libermente, né? Porque é o intuito da gente aqui estar sempre. Não, estou a brincar. Tens a 100% ADN, também faz uma boa promoção da saúde mental, mas na área da natureza e do desporto. Fora de Évora tens outras atividades, tens outras associações, por exemplo, a Debate Intemporal, que faz saraus literários e que junta imensas pessoas na associação, e jogos, em Ponte Soura. Tens a Pax Jovem, que é mais direcionada para o desporto, e agora tem um projeto interessantíssimo que partilharam, ou foi ontem, ou foi hoje de manhã, não me lembro bem, que é de apoio aos refugiados e aos migrantes, que é tipo pelo desporto, fantástico. Realmente. Bom. Tens a própria Mental Alentejo, que já falei, que tem consultas de psicologia, tem atividades de costura, Tem os workshops. Tem os workshops de costura, que, por favor, vê o site deles, participem, que são fantásticos. Tens o grupo de costura, um sábado todos os meses, se quiserem, ela faz parte. Sim, eu faço parte. Não é costura, é o grupo tricotar em público em Évora, que é fantástico. É uma vez por mês, aos sábados, normalmente à tarde, das 2 às 6. 2, 3, normalmente. Normalmente não acaba só às 6, mas isso já são pormenores. Isso já são paleios. Depois tens o próprio PDJ, não é? Também temos que falar neles, porque através do trabalham programa com Cuida-te. políticas de juventude, têm o Namorar com Fair Play, o 70 Já e todos outros programas. Agora também que tem realmente... psicólogos, não é? Sim, é no programa Abriu. Cuida-te. Sim. Outra vez. Qual é que é a desvantagem? E a gente quer, não é a desvantagem, é que é só até aos 25 anos. E eu acho que devia de abranger pelo menos até aos 30. Mas isto já é uma opinião muito pessoal. Eles estão a fazer um trabalho fantástico desde que criaram este programa. Soube ontem, através de uma reunião que tive, que principalmente as consultas de psicologia estão cheias, eles já têm com listas de espera. E, portanto, claro que isto não é a solução, mas estão a fazer um trabalho muito importante para arranjar uma solução. Parecendo que não ajuda imenso. Também temos a Associação de Estudantes da Universidade de Évora, que também está agora a dar. Eles dão desconto nas consultas de psicologia. Sim. E agora só aqui deixar um disclaimer, não é? Que se alguma vez sentirem algum problema, sentirem que não estão a aguentar, até pode ser só cansaço, não interessa, seja o que for. Falem com alguém, falem com os vossos pais, com um amigo, com um professor, com um auxiliar da escola. Alguém vos há de ajudar. Em casos mesmo de desespero, depois eu vou pedir ao Pedro e deixo-lhes os contactos para depois colocar na descrição. Contactem as linhas de apoio. Vocês têm a SOS Voz Amiga, a Conversa Amiga, a Voados, que é as Voz Amigas da Esperança. Tens o telefone da amizade, a voz de apoio. Vocês têm imensas linhas que podem telefonar, eles vão vos ajudar. Se por acaso estiverem com algum problema muito mais sério, eles vão vos pôr em contacto com alguém profissional que se for preciso vai à vossa casa ajudar-vos. Não se isolem, não se deixem ficar, porque por muitas atividades de artes, por muitas atividades de jogos pedagógicos, por muitas atividades que a gente arranja em educação não formal nas escolas, nos locais de trabalho, por exemplo, para construir as equipas, se nós próprios não começarmos a ter consciência do que estamos a sentir às vezes é difícil procurar ajuda por causa do estigma, por causa das crenças culturais, dos valores, tudo bem, tudo certo, mas não deixem de pedir ajuda. Eu sei que custa, sei que é difícil, porque eu também já passei por isso, ok? Deixar aqui bem claro que eu também já passei por isso, eu sei o tempo que leva até a gente aceitar, e às vezes quando a gente aceita já é tarde, e há algumas pessoas infelizmente já é mesmo muito tarde, e o nosso trabalho aqui nas associações, principalmente nas associações juvenis, também é este. É também ajudar, colocar-vos em contato com outras pessoas,
peçam ajuda, não pensem que isto é só Não se conversa, que estamos aqui 3 jovens a falar e que isto é só conversa. Não é. A gente já viu casos muito complicados, já também ajudámos casos complicados. Houve outras pessoas que infelizmente não conseguimos ajudar e faz parte, né? E normalmente esses é que nos deixam um bocado mais baixo. Mas a gente também teve que aceitar que não podemos ajudar toda a gente, não é? Por muito que a gente queira. Não é nada, estou aqui. Mas a sério, peçam ajuda. Se não quiserem falar com nenhuma destas linhas, contactem a associação e a gente tenta arranjar uma forma de vos pôr em contacto com alguém profissional da área. Uma das únicas coisas que ainda não conseguimos fazer é tentar ter também consultas de psicologia. Isso já ainda não conseguimos. É uma questão, assim, também de notar que realmente, primeiro de tudo, as pessoas que às vezes, pessoas que trabalham para pessoas que trabalham com pessoas e sempre com estes objetivos todos que foram agora também acabados de referir, as pessoas que também fazem coisas para pessoas também já passaram às vezes por momentos difíceis na vida, sabem o que é também questões de saúde mental e podem ter passado na pele, e com essa sensibilidade e tentar de contribuir sempre melhor para o mundo, fazem através seja do associativismo ou outros agentes o melhor que podem para precisamente a comunidade e também o público-alvo que também se identifique com este tipo de situações. Claro que os recursos não são infinitos, são finitos, mas apesar de tudo faz sempre o melhor que se pode e até onde conseguimos chegar, e nunca esquecer que há pessoas como a Sandra e a Inês que tiram um pouco do seu tempo, ou melhor, tiram o tempo, um imenso tempo do seu tempo para poderem estar aqui e também poder fazer o seu papel e este trabalho para com a comunidade na Libermente. De facto, o Instituto Cultural de Évora também temos projetos artísticos e temos, na área da cultura, também vocacionados para a questão da saúde mental. Aliás, este episódio de podcast é precisamente desse tema, mas mais concentrado também em entidades que são mais especializadas no tema e que trabalham diretamente na área, mas é uma questão de continuarmos todos a trabalhar para que possamos tornar um local melhor, nem que seja aos poucos, passinho a passinho, e chegarmos lá. Não é uma utopia, leva tempo, não é uma utopia, de facto já está a acontecer, e o primeiro passo em primeiro lugar é existir pessoas e entidades que já o estejam a fazer e dar continuação precisamente a esse trabalho. Em primeiro lugar é começares tu a fazer. Exato. Individual. Exatamente. E isso é apostando em ti primeiro. Sim. Depois é que a gente consegue apostar nos outros. Sim. Só fazer aqui uma parte. Nós não somos propriamente, como é que é de explicar? Nós somos uma associação que promove a saúde mental através das artes, dos jogos pedagógicos e não através de consultas de psicologia. Quando alguém nos pede ajuda nesse sentido, nós encaminhamos ou para o centro de saúde ou para as consultas do IPDJ, porque como estamos na rede, somos RENAGE, também sabes o que é o Registro Nacional do Associativismo Juvenil, para dizer mesmo. Nós encaminhamos para o IPDJ se enquadrar nas áreas, em casos muito extremos, encaminhamos mesmo para o próprio urgências ou 112, né? Depende dos casos. Sim. Nós não tomamos mesmo iniciativa de tentar, apesar de termos algumas pessoas formadas em apoio psicossocial, mas achamos que não temos as competências nem profissionais nem recursos humanos para o fazer, ok? Portanto, é só um disclaimer, não vão pensar que a gente está aqui a querer dar aulas de psicologia, mas não, tudo. Não, estamos aqui a falar precisamente o papel do associativismo. Exato. Para com este tema e o trabalho que... Sim, a gente faz este disclaimer porque às vezes as pessoas podem confundir um pouco as coisas e não. Nós deixamos para os profissionais da área o que é para os profissionais da área. A gente somos profissionais das artes e dos jogos pedagógicos e da educação não formal. Pronto. E pronto, chegamos então... Quero deixar uma coisa. O Libermente tem, através do programa ATL, lançou um podcast que é o Conversas de Café, onde mencionámos também coisas destas, falámos saúde mental mesmo no geral, falámos de educação formal, falámos de empregabilidade, sim, tudo mais. Temas mais gerais. Temas um bocado mais gerais, mas também que pegam
de alguma forma nisto. E o Guilherme Caldeira também lançou uma animação a falar sobre saúde mental. Gostava muito, vão lá ver, que ele faz um trabalho muito bom a demonstrar as emoções e é reviravolta no final. Sim. E sigam as nossas redes sociais porque temos muito mais surpresas no fim deste mês. Pronto, chegámos então ao fim deste episódio. Quero agradecer por terem aceito o desafio de aqui Obrigada estarem e falarem sobre a vossa associação, o vosso trabalho e o papel que têm perante precisamente os jovens. De facto, está-se a considerar precisamente como ainda faltam 2 episódios precisamente deste ciclo de podcasts, falar talvez com o Guilherme e tentar incluí-lo futuramente num dos 2 episódios que faltam, para também poder divulgar o trabalho dele e também o papel que ele tem tido também na Libermente para com os jovens na área também da saúde mental, na vertente artística, que é precisamente a especialidade dele. Fica então também anotado precisamente para o futuro. Pronto, mais uma vez quero agradecer a presença aqui de todos e obrigado. Obrigada. E obrigada a vocês.